Fora do script. 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 Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Fora do Script, que hoje completa 3 anos. Nesse episódio vamos falar sobre séries policiais através de uma perspectiva um pouco diferente. Abordaremos 3 séries de culturas muito distintas, brasileira, indiana e alemã. Falaremos de Depois da Cabana, série alemã disponível na Netflix, Por Trás da Névoa, série indiana também na Netflix, e a brasileira Arcanjo Renegado, disponível no Globoplay, porque, afinal de contas, nós temos boa série policial também. Eu sou Denise, advogada e roteirista, apaixonada por direito e por dramaturgia. Eu sou a Letícia, jornalista, roteirista e fã de séries policiais. Esse episódio é o meu lugar de fala. Eu sou a Renata, jornalista e roteirista, apaixonada pelo audiovisual argentino e europeu. Depois da Cabana fará você grudar os olhos na tela e não querer largar mais. Os episódios são curtos, aproximadamente de 40 minutos, e se você não quer maratonar e guardar o suspense, desligue assim que acabar, porque eu aviso desde logo, vai ser difícil. Aspectos bem particulares para uma obra policial. Primeiro é protagonizada por uma criança, uma pré-adolescente, e a investigação é liderada por uma mulher. Não há a equação tradicional do mainstream de tiro, porrada e bomba. Não há uma única cena de perseguição, por exemplo. É tudo cerebral. Emoções? Sim, há. E há muitas, quase sempre represadas, sutis, subliminares. A narrativa é um pouco em time shift, então parece um quebra-cabeças que vai sendo montado aos poucos. E como é bom o roteiro, que estrutura, meus amigos! O arco da personagem de cada um deles é milimetricamente construído, os capítulos apresentando os personagens e a trama são perfeitos e o final é super apoteótico. Quando a Letícia sugeriu, logo pensei que só podia ser coisa boa, porque ela sabe tudo de séries policiais. Agora, conta pra gente, Letícia, o que te levou a assistir uma série policial indiana? Olha, Denise, eu resolvi assistir Por Trás da Névoa porque é um produto muito diferente do que a gente está acostumado a ver de Hollywood, né? Chega muita coisa de Bollywood ao streaming, que é muito mais aquela coisa com melodrama, histórias românticas, um pouco de dancinha. E eu fiquei surpresa quando eu vi uma série policial indiana e isso atiçou a minha curiosidade. E assim, de cara eu já vou falar uma coisa, ela é muito diferente do Bollywood tradicional. É uma Índia mais, assim, mais real, muito mais parecida com a Índia que eu conhecia. Eu já tive a oportunidade de viajar para a Índia e quando você viaja um pouco mais até pelo interior e sai das grandes cidades, você vê um cotidiano que é muito parecido com o da série. E você, quando está assistindo Por Trás da Névoa, você vai ver a questão, por exemplo, da cultura de castas, né? Você vai ver como essa questão das classes, ela é muito marcada, ainda que ela não precise ser, mesmo que você não conheça o sistema de castas, você entende como funciona. E uma coisa que chama muita atenção na série também é o papel subalterno da mulher. Hoje, nas séries policiais, já é muito comum você ter protagonistas femininas, ou pelo menos na equipe da polícia, você ter várias mulheres. Na série indiana tem só uma mulher e ela tem um papel de segundo escalão. Nas famílias e entre os outros personagens, tem esposas, tem filhas, tem outras mulheres, mas elas também não têm um protagonismo. Tem 2 mulheres apenas que estão um pouco acima desse papel ali, né, de segundo escalão, que é a noiva, que ela quer sair dali a qualquer custo, e a mãe do menino que desaparece, que é uma inglesa. Ouvindo vocês duas falando isso, eu me lembrei daquela expressão que era usada antigamente para descrever o Brasil, que é Belíndia. Ela se referia a um país que tinha coisas de primeiro mundo, como a Bélgica, e ao mesmo tempo a falta de desenvolvimento de uma Índia. Nesse caso das séries, a gente está mais para Alemíndia, né? Porque Arcanjo Renegado tem mulheres na polícia, como na série alemã,
Mas também tem vítimas da violência urbana, prostitutas, mulheres do lar e uma mulher bem empoderada, como presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a Alerj. Eu já tinha começado a ver essa série há algum tempo e comentei com a Letícia que eu achava um produto audiovisual brasileiro bem produzido. Agora, a Denise e a Letícia sugeriram que eu falasse dessa série, que me fez embalar em alguns episódios, porque ela vai envolvendo a gente com bons ganchos, aquilo que as meninas sempre falam aqui do costurar pra dentro, personagens bem desenvolvidos, entre outras coisas. Essa série, a Arcanjo Renegado, foi criada pelo José Júnior, que é um dos fundadores do grupo cultural Afro-Reg, daqui do Rio de Janeiro. Bem, quando nós decidimos fazer esse episódio, a ideia era usar a série policial como um reflexo da cultura de um determinado país. Por isso a gente pensou, vamos ver séries de países muito diferentes. Eu tinha acabado de ver a alemã e a indiana. Falei, para a gente poder falar um pouco de como a polícia ela é um reflexo da nossa sociedade, é uma coisa meio óbvia. Então, assim, eu vou dar uma sugestão aos amigos que forem à Índia. Evitem se meter em confusão, porque lá a polícia desce a mamona, dá tapa na cara e bate em qualquer pessoa que entre na delegacia. E eu não estou falando só dos acusados não, porque esses são torturados mesmo. Eu estou falando das testemunhas que levam tapa na cara, copo d'água na cara, enfim, a tortura, a violência, o interrogatório intimidador, ele, pelo menos pela série, é uma prática comum lá. E é engraçado, chega uma hora que chega até a ser risível, porque você fica pensando assim, caramba, qualquer um que entra na delegacia vai apanhar, e mesmo a única policial mulher da história, ela também bate nas testemunhas. E é uma coisa, assim, um pouco surreal até para quem conhece a cultura brasileira, de violência policial, etc, etc. Mas, enfim, o que chama mais atenção é porque a Índia é um país muito associado à espiritualidade. Então, essa espiritualidade não aparece na série e fica um pouco chocante você pensar que aquele país tão elevado espiritualmente tem uma prática policial tão violenta. Letícia, mas não é só na Índia que espiritualidade e violência andam juntas, infelizmente. Arcanjo Renegado é essa série de contradições que já começa no nome do protagonista. Micael é um nome usado nas crenças espiritualistas que acreditam em karma e reencarnação. No catolicismo, São Miguel é o guardião celeste, conhecido como Arcanjo da Justiça. E aí eu não sei se foi uma interpretação moderna do que é justiça ou mal entendido, porque o Micael da série, ele quer se vingar. Ele perdeu o pai, que era policial, que foi morto por criminosos, e ele entrou na polícia para isso. Então, se a gente tem o arcanjo Micael ou Miguel como chefe supremo do exército celestial, na série a gente tem o Micael comandando um esquadrão que é considerado a elite das elites da polícia do Rio de Janeiro. E ele vai para essa guerra urbana com tatuagem de asas de anjo nas costas, mas também tatuagens de caveira nos braços e escapulário no pescoço. Pra quê? Pra entrar atirando na favela porque ele quer matar bandido. Então eu acho que o nome Renegado foi muito sábio, porque marca bem essa contradição. Mas voltando à ausência de violência na série alemã, tem uma única cena em que há uma explosão e uma vítima, porém se eu falar mais eu vou dar um spoiler e é tudo que os nossos ouvintes não podem ter nessa série tão cerebral e que trata de um crime hediondo e bastante sofisticado. Acho que esse é um dos pontos de maior diferença entre a série alemã e a série indiana. A Letícia tem uma observação sobre o ponto central da série indiana. Olha, meninas, apesar do excesso de tapas na cara, a série indiana me conquistou por uma coisa. Vamos dizer assim, o incidente, o que conta essa série, né? Ela conta dois amigos, ela fala sobre dois amigos, um indiano e um inglês. O indiano volta, ele tá morando na Inglaterra, ele volta à Índia para se casar. E o amigo inglês vai junto porque ele vai ser o padrinho. E os dois somem, o menino indiano aparece morto, o menino inglês desaparece mesmo. Ela gira, então assim, a busca pelo assassino e pelo menino que está desaparecido, que é o enredo, né? Vamos dizer assim, a trama principal da série. O
que acontece? Quando chega no final, que as pontas vão se amarrando, e a série tem uma estrutura bem clássica de três atos, um protagonista claro, tudo isso, personagens secundários, os personagens todos são muito bem dimensionados. Quando chega no final, o que na verdade resolve a história é um ato banal. É assim, é como uma coisa banal da vida. Você não precisa ter uma história mirabolante para fazer uma série policial legal e que vai ser exibida no mundo inteiro. É uma coisa para a gente pensar, porque a série alemã, por exemplo, ela tem um fato excepcional, ela parte de uma história muito excepcional. A série indiana não, é uma coisa que pode acontecer na delegacia de qualquer lugar, de qualquer lugar do mundo. E isso, curiosamente, quando eu estava vendo o desenrolar da história e como todos os personagens, né, porque a história ela costura muito para dentro, assim, ela é muito bem amarrada nesse aspecto, eu me lembrava muito daquela música dos Titãs, que fala que o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Não necessariamente. A série deixa isso muito claro. Agora, falando um pouquinho mais dessa comparação, né, das polícias, eu assisti, como eu falei, né, eu assisti a indiana e a alemã inteiras, eu assisti alguns episódios do Arcanjo Renegado. A comparação ela não é muito simples, porque a composição policial ela é diferente. O Brasil tem polícia militar e polícia civil. Isso eu estou falando nos estados, né? Porque você também tem a polícia federal. Mas aí é outra coisa, tem a polícia rodoviária federal, enfim. É outra coisa, estou falando do dia a dia, do cotidiano de polícia. Polícia civil, polícia militar. A polícia militar é a polícia que faz a segurança, a polícia civil é a polícia investigativa. Nas duas séries estrangeiras, a alemã e a indiana, a gente está falando da polícia civil, do que seria a nossa polícia civil, que é a polícia que investiga. Arcanjo Renegado é uma série sobre a polícia militar, sobre o BOP. E o que acontece? Eu vou falar um negócio aqui que eu assisto todas as séries policiais brasileiras, até porque é um gênero que eu gosto muito, que eu gosto de escrever, e eu acho que a gente aprende vendo. E eu vou falar um negócio aqui, vou falar e vou sair correndo. As séries brasileiras, mesmo as que são da polícia investigativa, ou seja, da polícia civil, elas têm tiro, porrada e bomba demais. Elas não valorizam a inteligência do policial, a inteligência da investigação, a perícia, o trabalho da forense, elas valorizam o tiro, porrada e bomba. É resolver na base do tiro, porrada e bomba. É uma herança ruim da Tropa de Elite, que é um mega sucesso. Então, assim, fica tudo muito parecido. Eu acho que a gente tem muito espaço no Brasil para fazer séries que sejam realmente investigativas. A gente quer olhar os modelos, não precisa nem olhar os americanos. Olha a Alemanha, porque a Alemanha está fazendo séries policiais excelentes. Gente, eu preciso avisar uma coisa importante aqui. A Letícia falou em tapas na cara, em tortura na série indiana. Acho que foi uma falha não avisar em Arcanjo Renegado que tem cenas repugnantes de tortura e de crueldade. A morte é tratada de uma forma bem banal e é muito tiro e porrada mesmo. Tem séries que dão um aviso antes, já para preparar o espectador, mas não é o caso de Arcanjo Renegado, que é uma série daquelas bem violentas, mas que, ao mesmo tempo, faz a gente torcer para o Mikael se vingar dos caras que fizeram mal a ele ou a pessoas ligadas a ele. E eu não vou enganar vocês, Arcanjo Renegado é uma dessas séries nível Tropa de Elite. Mas eu também acho que tem umas coisas bem interessantes ali. Pra gente que mora no Rio de Janeiro e acompanha essa guerra entre polícia, tráfico e agora milícia, é uma dramaturgia que parece ser muito real. Na série, política, crime e polícia são totalmente ligados, o conluio com empresários, eu acho que na vida real também, né? Mas esse uso da reação em vez da inteligência na série é justificada pela fala do personagem do governador do Rio de Janeiro, que diz: o povo não quer investigação, ele quer resposta. Precisa falar mais, Denise? Sabe quando a gente estuda roteiro e aprende a perceber as camadas da trama e dos personagens? Pois bem, a série alemã é praticamente uma aula viva desse recurso narrativo e de construção dos tipos. A gente fica oscilando sobre o que pensa sobre a protagonista. Ora ela parece ser um anjo, ora ela parece ser um diabinho. Mas é essa dualidade que torna a personagem tão rica e que, de certa forma, impulsiona a trama. O recurso de ir e voltar no tempo também constrói a história em camadas e dá uma densidade sensacional à série.
Arcanjo Renegado é uma série com bastante tensão e, diferentemente de outras brasileiras, sai totalmente daquela pegada mais de novela. O início da segunda temporada parece um filme de ação, com muito tiro, aliás. Na primeira temporada tem poucos momentos mesmo, em que dá aquela escorregadinha no melodrama, talvez para sair um pouco também da violência explícita. Enfim, faz parte, né, Letícia? A série indiana, Renata, também tem esse pé no melodrama, mas ele é usado com inteligência para mostrar que ninguém é o que parece. Isso é muito legal. Todo mundo tem um esqueleto no armário e um esqueleto bacana e bem construído. Agora, o que os roteiristas fizeram na série alemã, eu já estou aplaudindo de pé, antes mesmo da Denise contar. E sobre as características da cultura alemã, tentando assim não cair nos velhos chavões de sempre, é impressionante como podem tratar um crime hediondo com 0 grau de melodrama, poucos abraços e afagos, sem contar a disciplina das crianças que parecem que já nasceram com um chip diferente. Além disso, há detalhes aqui e ali que ajudam na construção. Uma dica: prestem atenção no caco de vidro. E mais não falo. Eu penso assim, se o streaming nos abre as portas do mundo das séries e de culturas diferentes, por que não, né? Então, assim, eu fui ver a série indiana pensando um pouco nisso. Os personagens são diferentes e é uma Índia diferente dos programas de viagem. As atuações são muito boas, inclusive dos coadjuvantes. Você mergulha em uma viagem por uma Índia muito real, na qual o afeto ele oscila entre o excesso e a total frieza. É bem legal, deem uma oportunidade a Por Trás da Névoa. Na série brasileira, o Mikael é traumatizado pela morte do pai e ele meio que surta depois que o cunhado é morto. Então tem essa questão psicológica muito forte que acompanha o protagonista. E aqui eu queria fazer uma observação a respeito dos atores brasileiros. Alguns estão excelentes na série, que também usou policiais de verdade e até ex-detentos como coadjuvantes. O Marcelo Melo Júnior é um ator talentosíssimo e muito versátil. Há outros artistas maravilhosos e, para citar alguns, tem a Érica Januza, o Flávio Baurac, o Alamo Facol, o Leonardo Brício, a Léa Garcia, que nos deixou recentemente também. E eu queria destacar ainda a Dani Suzuki, que é uma baita de uma atriz, a Rita Guedes como a empoderada e às vezes encurralada presidente da Alerj, e o Bruno Padilha, que faz o governador do Rio. Gente, ele tá simplesmente perfeito, parece até que ele incorporou. Enfim, parabéns aí à preparadora de elenco, Maria Silvia. E na série alemã, Denise, tem alguma coisa em matéria de atuação que surpreende? É realmente impressionante a atuação das crianças na série alemã, tanto a menina, que é a protagonista, como o menino, seu irmão. São, assim, profundamente traumatizados, sabem o enredo em que estão envoltos, mas vivem sabiamente com o que conseguem ter de normalidade numa rotina que é criada artificialmente. Essa ambiguidade é profundamente bem trabalhada na série. De qualquer forma, né, seria impossível a gente fazer um episódio sobre séries policiais e não falar sobre a pátria desse tipo de produto audiovisual, né? Os americanos fazem séries policiais há décadas, de todos os tipos possíveis e imagináveis. Eu comecei a ver séries policiais quando ainda era criança, no tempo que não existia programa de criança, e a gente assistia Kojak, Arquivo Confidencial, As Panteras e outras coisas assim. Da era de ouro das séries pra cá, né, que você teve Breaking Bad, mas você ainda tinha muito aquelas séries do Caso do Dia. Algumas eu gosto bastante, como Law & Order Special Victims Unit e Criminal Minds. Das séries recentes, assim, uma coisa que eu e a Renata e a Denise a gente conversou é que a gente tem visto que estão surgindo mais séries protagonizadas por mulheres, né, em que as mulheres estão no comando da ação policial. Ainda são raras as que as mulheres são as criminosas, mas as mulheres no comando da ação, elas têm várias, e eu vou citar Unbelievable, que é uma das que eu mais gosto. Enfim, é uma série que eu e a Renata, a gente vive falando sobre essa série. Agora, para ser muito justa e não ficar só nesse território, as mulheres, não sei o quê, eu acho que das séries americanas recentes, policiais, eu acho que não dá, assim, a gente não pode ignorar True Detective, né? São 3 temporadas, a primeira é brilhante, ela é uma série que ela subverte, ela trabalha com alguns clichês do gênero,
como policial bonzinho, policial malzinho, mas ela é uma série muito bem amarrada, ela é um estudo de roteiro, assim. Se você quer estudar roteiro, de série policial é mandatório, mas se você quer estudar roteiro de alguma maneira, assista True Detective 1, 2, 3 vezes, em especial a primeira temporada. A segunda é mais fraca, a terceira é legal. A quarta vem aí. E curiosamente, ela é uma temporada protagonizada por mulheres. A protagonista é a Jodie Foster. Ou seja, é sentar e esperar o dia 24, dia 14 de janeiro, que é o que a HBO Max está prometendo. Vamos então à sessão Cena Marcante e eu começo. Bom, é difícil escolher uma porque há muitas. Então, assim, eu vou falar com uma que me tocou de uma forma mais particular e que, embora possa parecer assim uma cena banal, ela diz muito da série e retrata muito a sociedade alemã. É a cena em que a investigadora-chefe chega em casa tarde, cansada, emocionalmente abalada, e o marido dela já está deitado, não é, na cama de casal, com os 2 filhos também deitados, sendo que um deles é um bebê, assim, de 8 meses, mais ou menos. Até então não se sabia sequer que ela tinha marido, filhos, sendo um bebê. Mas o marido dela, ao perceber que ela teve um dia difícil, a acolhe muito ternamente. Por mais que possa parecer trivial, ainda hoje no século XXI, nem sempre se vê uma cena assim tão bem encenada, porque tão pouco piegas. E vocês, meninas, o que vocês destacam como cenas marcantes? Olha, eu quebrei muito a cabeça, Denise, para escolher a cena marcante de Por Trás da Névoa, sem dar um spoiler. Tem uma cena, a cena final, ela é muito, quando ela tem esse arremate da banalidade da vida, ela é muito bacana. Mas eu vou citar uma cena que ela não está ligada diretamente à investigação, mas que ela fala um pouco das relações. O protagonista é um detetive e ele tem um assistente. Esse assistente vai casar e ele faz uma festa de noivado. Ele mora com o irmão e com a cunhada. E a cunhada é claramente apaixonada por ele, embora ela não diga uma palavra sobre isso. E na festa de noivado dele, você tem aquela alegria, aí sim tem até um pouco de dancinha, eu tinha esquecido isso, mas tem um pouco de dancinha ali. Tem aquela alegria, não sei o quê, mas tem um clima de tensão no ar, que ele é um clima muito pesado e que ele vai explodir nesse momento. Bem marcante assim das relações pessoais, de uma maneira de você entender as relações pessoais numa cultura que não é a sua. A série brasileira tem cenas muito bem feitas, em especial as operações na favela e outras de tirar o fôlego, mas também tem cenas emocionantes. Uma coisa curiosa dentro da fotografia é que às vezes a câmera parece estar escondida, como se a gente estivesse espiando pelo buraco da fechadura. Eu achei isso bem inovador. Mas em relação à cena marcante, eu selecionei 2 momentos que não significam um spoiler. O primeiro é uma discussão épica sobre racismo, política e sociedade entre o jornalista Ronaldo e o Micael no episódio 8. O segundo é quando o mesmo Ronaldo pergunta para o traficante no segundo episódio quem matou uma das autoridades. O traficante responde algo do tipo: "Aqui é só tráfico de droga, a gente não faz execução." Daí segue a conversa e o jornalista pergunta: "Tu acha que foi milícia?" O traficante diz que pode ter sido. E o jornalista pergunta: "Milícia ou polícia?" E o trafica responde: "É tudo a mesma coisa, né, meu irmão?" E vamos à dica da podcaster. Bem, a minha depois de uma semana difícil, né, com tudo que a gente viu do conflito na faixa de Gaza e tal, problemas sérios de ordem urbana aqui no Rio de Janeiro, eu confesso que eu quero morar na nova temporada do The Morning Show. Pode ser um novelão, mas é um relax garantido. Vocês, quais as dicas de vocês? Lógico que eu também tô vendo a nova temporada de Morning Show, né, Denise? Mas eu vou aproveitar que finalmente eu tô no meu lugar de fala, porque séries policiais são a minha paixão, e eu queria indicar uma série do Star Plus, que se chama Em Nome do Céu.
Essa série, ela fala de a trama principal dela, né, é um crime macabro, horroroso, numa comunidade, uma pequena comunidade mormon, em Salt Lake City, no estado de Utah, né, que é um estado mormon. E quem vai investigar esse crime é um detetive mormon. Ele vai ter o tempo todo a fé que ele tem, né? A fé que ele tem, não apenas a fé em Deus, mas a fé nos preceitos da igreja. Ele vai questionar isso o tempo todo, ele tem esse conflito interno o tempo todo, e além disso, né, essa série, ela mostra assim como você produz radicais de extrema direita. É uma série, eu assisti na época do final da eleição presidencial do ano passado, e eu via coisas ali que traçam um paralelo muito grande com a realidade brasileira. É uma série muito legal mesmo. O protagonista é o Andrew Garfield, que faz o Homem-Aranha. Ele tá brilhante, ele concorreu ao Emmy por essa série. Enfim, é uma série pouco badalada e muito legal. Então, Letícia, eu achei que você fosse falar também de Unbelievable, mas a gente não pode deixar de citar essa série aqui, Unbelievable Netflix. Só que eu queria falar de uma série chamada Mare of Easttown, que é da HBO, e que foi uma sugestão de uma colega nossa, roteirista, Alessandra Pajola. Nessa série, uma detetive, que é a Mare, ela investiga um assassinato em uma cidade do interior dos Estados Unidos, enquanto ela precisa lidar com várias questões familiares. Vale assistir pela história, que é muito boa, mas também pela atuação maravilhosa da Kate Winslet. E tem também a Jean Smart, que já falamos dela aqui em Rex, e que é uma figura à parte na série, interpretando a mãe da Mare. Para vocês terem uma ideia, esse papel rendeu a ela uma indicação ao Emmy em 2021. Esse foi o programa 36 do Fora do Script Podcast. Nós estamos celebrando o nosso 3º aniversário e agradecemos todos pela audiência, pelos feedbacks, pelas indicações. A gente ainda está escolhendo sobre o que nós vamos falar no próximo episódio. E hoje nós queremos, acima de tudo, prestar uma homenagem ao super parceiro Flávio Augusto Falcão, a quem dedicamos esse episódio. O Flávio, companheiro da nossa querida podcaster Letícia, nos deixou subitamente no início do mês, para surpresa de todos e tristeza da gente. É dele a voz que abre a vinheta do programa. Nós estamos certas que agora o Flávio nos segue em outras ondas e de outras paragens. É isso, pessoal. Até a próxima. Fora do script. Fora do script. Fora do script. Fora do script. Fora do script.